Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula online, né? Dessa vez com a aula de inclusão digital, que é a nossa matéria aí dos itinerários das matérias que foram inclusas no ensino médio. Temos aqui o tema a ser discutido, né? Que é o texto justamente que fala sobre inclusão versus exclusão digital. Como eu já falei para vocês, o caso de inclusão digital, o que se refere à inclusão, né? Que é nosso primeiro tópico aqui, a inclusão digital. É justamente garantir que todos tenham acesso à informática, a computadores, a celulares, a etc. Que todos possam ter acesso à tecnologia, né? Atual que a gente está tendo. Então, se refere a isso, a inclusão digital. E é a nossa exclusão digital, né? Que já fala justamente de excluir. Quando a gente fala de excluir, estamos falando justamente da desigualdade. A inclusão digital afeta desproporcionalmente, né? Não é igual, é desproporcional aos grupos sociais mais vulneráveis, como as pessoas de baixa renda, os idosos, as pessoas com deficiência, os moradores de áreas rurais, pessoas que moram em campos, em roças, né, fazendas. São pessoas que têm menos acesso a essas tecnologias. Por isso que ficam exclusas, né, do mundo digital. E a gente está estudando esse assunto para justamente buscar soluções para incluir essas pessoas. E aí eu deixei uma atividade para vocês resolver de acordo essas realidades, né, do assunto que a gente está estudando. Aqui, nessa página aqui, a gente vai ver que é justamente o assunto que eu deixei para vocês aí. Vocês podem acompanhar na folha de vocês, podem pegar para poder conseguir resolver as questões. Naquele exercício, né, nessa atividade, vai dizer que a inclusão digital é um tema amplo e relevante, com as diversas abordagens possíveis. Pode-se focar em diferentes aspectos, como aqui eu tenho a primeira questão que já vai falar justamente da importância e benefício. Eu quero que vocês localizem no texto, estudando aí, qual é a importância da inclusão digital e os benefícios dela. A gente vai falar sobre ela, né? Quais a importância? A gente vai ver que a importância, das principais importâncias da inclusão digital é justamente a redução da desigualdade, né? Você pode estar falando sobre isso. A importância dela é que ela pode promover a redução da desigualdade. A inclusão digital pode ajudar a reduzir as desigualdades sociais e econômicas, oferecendo oportunidades, né, para todos, para que todos possam ser iguais. E aí também, quais são os benefícios, né? Você vai falar sobre a importância, deu um exemplo de importância, né? A importância é que ela pode diminuir a desigualdade das pessoas, pode tornar todo mundo igual, pode ajudar as pessoas que têm menos tecnologia a terem esse acesso. E quais são os benefícios? Os benefícios é justamente a melhoria, né, de qualidade de vida, porque com acesso à informação, né, com acesso à tecnologia na área da educação, os serviços online podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque hoje, atualmente, a gente hoje não precisa necessariamente sair de nossa casa para resolver certos problemas, sendo que a tecnologia pode nos ajudar a resolver coisas dentro de nossa casa. Então, vai ser um benefício, é um benefício que a tecnologia traz para cada um de nós, não é? Você conseguir resolver muitas coisas dentro de sua casa, sem precisar você estar saindo de sua comodidade. Então, vamos ver os outros tópicos, né? Eu dei o exemplo do primeiro tópico, você vai falar, né? Não sei quantas linhas aí, você que vai definir, né, a quantidade de linhas, você vai falar sobre a importância dessa inclusão digital e sobre o benefício que ela tem nesse mesmo parágrafo, nessa mesma linha aí. E aí, quando você responder essa, você vai passar para a segunda questão, que é justamente essa aqui, ó. Como promover a inclusão digital? A gente estudou isso, não foi? Lá nas questões da prova da unidade passada, que
Eu perguntei para vocês quais foram os meios que o governo fez para poder promover a inclusão digital, quais foram os programas, né? Então, as medidas, vocês vão pesquisar aí no texto quais são as medidas que devem promover a inclusão digital. O que é que eu devo fazer, né? O que é que a sociedade, a comunidade, o mundo deve fazer para que todos possam estar inclusos no mundo digital? Então aí eu posso falar aqui de investimentos, né, de infraestrutura, ampliar a cobertura de internet de alta velocidade em áreas urbanas, em áreas rurais, em áreas menos favorecidas. A gente pode promover programas de inclusão digital, oferecer acesso a equipamento, a cursos, né, para poder ajudar aquelas pessoas a utilizar a tecnologia, o celular de maneira correta. A gente pode também estudar sobre conteúdos relevantes para desenvolver conteúdos digitais dentro das salas de aula, idiomas adaptados, diferentes contextos culturais. A gente pode promover iniciativas educacionais, a gente pode promover parcerias, porque parcerias entre o governo, empresas, sociedade civil, para, né, a gente poder solucionar e fazer essas ações de inclusão digital, para a gente poder trazer a sociedade para dentro desse mundo. E não apenas as pessoas que são mais favorecidas por essas tecnologias, mas também as pessoas que são menos favorecidas. Trazer também para esse mundo digital por essas coisas que eu falei aí, promover todas essas coisas aí. Então você pode colocar tudo isso aí como uma solução, né, para a inclusão digital. Esses exemplos que eu dei. Investimento, não foi que eu falei? Investimento de infraestruturas, programas de inclusão digital, oferecer, né, cursos de capacitação, ensinar pessoas a utilizar tecnologias, iniciativas educacionais, promover parceria com o governo, com empresas que tenham esses acessos às inclusões digitais para poder trazer esse povo para dentro da inclusão digital, para dentro do mundo digital, né? E aí vamos dar sequência aqui. A questão 3 fala sobre o impacto da pandemia. Lembra que eu falei lá atrás, no início, quando eu explicava para vocês sobre o impacto da pandemia, que deu um choque de realidade no nosso mundo? Porque com a pandemia a gente notou a dificuldade, né, que muitos não tinham esse acesso à tecnologia. Então, a gente percebeu que muitos alunos não tinham acesso à tecnologia em suas casas, muitos alunos não tinham um celular dentro de sua casa, muitos alunos não conseguiam ter acesso a uma internet boa, a uma internet que possam ajudar os alunos a poder fazer as atividades de casa. Então, a gente teve esse choque de realidade com a pandemia. A gente observou que o mundo estava o quê? Desigual. Estava cheio de desigualdade. E justamente nessa parte tecnológica, desculpe, né? Onde todos nós podemos observar que muitos alunos não tinham celular dentro de sua casa, dentro do celular, que muitos alunos tinham dificuldade em utilizar o celular, ferramenta digital para poder pesquisar um assunto, para poder conseguir resolver as questões de atividades. Então isso foi um choque de realidade. Então você vai falar sobre esse choque de realidade que a pandemia trouxe, né? Qual foi esse impacto? Você pode até estar pesquisando qual foi o impacto da pandemia sobre a inclusão digital. E aí, com essa pandemia, a gente percebeu a exclusão. A gente percebeu que muitas pessoas estavam excluídas, né? Com a pandemia, com o impacto da pandemia, a gente observou que muitas pessoas estavam excluídas na nossa sociedade, porque muitos não tinham acesso a essas tecnologias. E aí, com o impacto da pandemia, justamente surgiu a inclusão digital, que era justamente para trazer essas pessoas para dentro desse mundo digital. E a última questão, vocês vão falar sobre o cenário brasileiro, né? Vocês vão pesquisar ou ver na questão aí se tem as questões que falam sobre a inclusão digital no Brasil. A gente vai ver que é um termo que se refere à falta de oportunidades e habilidades para utilizar as tecnologias digitais, computadores e internet. Então, no Brasil, essa inclusão digital já é realidade.
A gente observa, como eu falei aí nas últimas vezes aí, que no Brasil tem uma série de desigualdades, principalmente nesse cenário de tecnologia, onde o povo, muitos ainda, não tem acesso à internet, não tem um celular. Então o cenário brasileiro é precário. A gente observa que não está bom. A gente observa que ainda existe muitas pessoas que ainda estão com essa dificuldade de acesso às tecnologias. Como eu falei na pandemia, né, que teve a Covid-19 em 2021, cerca de mais de 28,2 milhões de brasileiros com 10 anos de idade, né, 10 anos ou mais, não usava a internet. Então imagina aí, 28 milhões de pessoas, a gente está falando do Brasil, né? 28 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet, não usavam a internet. E 3,6 dessas 28 pessoas eram estudantes. Então, como que um estudante, né, hoje no mundo digital que está hoje, um estudante não tem um acesso à internet, não tem acesso à tecnologia para poder solucionar as suas questões, para poder fazer uma pesquisa, para poder fazer um trabalho bem feito. Então, vocês vão ver que esse é o cenário brasileiro, né? E estamos com muita dificuldade. As pessoas, né, digitalmente excluídas apresentam esse índice para nós. Então, gente, vocês vão fazer justamente isso, ó. Eu vou criar, né? Vou responder aqui a importância e benefícios com os exemplos que eu dei, como promover a inclusão digital, o impacto da pandemia e o cenário brasileiro. Cada tópico desse aqui, cada pergunta dessa aqui, vocês vão criar uma pequena resposta, um pequeno texto, né, sobre eles. Entendeu aí? E cada exemplo que eu dei aí, vocês podem estar utilizando também na resposta de vocês, certinho? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando aqui, que eu estarei à disposição. Então, faça o exercício, faça a atividade de vocês e entregue para a Claudiana na sexta-feira, certinho? E aí, qualquer dúvida, estarei aqui à disposição.